Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho o prazer de trazer meu amigo André Machado. Dispensa apresentações, né? Fala, Tudo galera. bem, André? Welcome todos vocês aí no canal do meu amigo e mestre Fausto. Feliz 2023 pra galera aí do Fausto. Legal, André. Foi bem de viagem? Puta, meu, eu descobri que eu nasci para ser um nômade digital. Assim que as crianças estiverem encaminhadas na vida, bye bye Brasil. É bom, né? Viajar é bom pra caramba, né? Estados Muito Unidos é bom. Não, legal. mas eu nunca curti ficar mais do que uma semana, 10 dias fora, eu surtava. Agora é o contrário, eu me adaptei super bem. E uma das coisas que me ajudou bastante, Fausto, foi eu viajei, tipo assim, eu vou com uma malinha só de roupa e vou voltar com essa mesma malinha, não vou comprar roupa, pela primeira vez não vou na Apple sair comprando laptop novo, nem na Microsoft, comprando Surface, nada. Eu não preciso de mais nada na vida, o que eu preciso está aqui nessa mochilinha, meu iPad para comprar um mercado, essa maleta de roupa. Isso, de certa maneira, talvez seja até, além da companhia da esposa e tudo mais, né, e das crianças, pô, tem ajudado muito a ter uma férias focada no prazer, nas férias, não no consumo, no É. shopping, etc. Gostei muito dessa experiência, pela primeira vez na vida. Bom, mas se você for de novo, você volta de lá com um desse aqui, ó. Chama Hey Dude. Olha. Dockside? Cara, isso aqui pesa nada, cara. Você veste no pé, ele parece que é uma mãozinha gostosa te envolvendo no pé. Você calça ele, faz assim, calçou, tem dois elastiquinhos, você trança ele assim, já está amarrado. Mas É é bom. brasileiro. Não, não Brasileiro é. não. Eu acho que é italiano. Eu comprei lá. E agora eu fui comprar aqui no Brasil, lá paguei 60 euros. Eu fui comprar aqui no Brasil, era R$ 900. Mas eu Caraca, vou nego é visitar minha foda, né? filha daqui a pouco, se Deus quiser, que mora na Espanha aí eu compro um. Eu trago Em com maio você. eu tô de volta lá em Boston para pegar meu filho, né, e ver a formatura dele no high school, né? Em maio Oh, que agora. gostoso, hein? Isso aí é que vale, meu. É só isso que vale, mais nada. É isso aí. André, nós tivemos um macro evento aí, né? Agora, e até a gente andou explorando aqui no canal e a análise técnica estava de parabéns, esteve de parabéns, porque eu acho que a gente conseguiu ver a ação dos insiders no dia anterior aliás, no dia anterior ao Fed foi ontem. Ele foi Não, ontem, foi ontem. foi ontem. Segunda... Foi Não, hoje ontem. é quinta, pô. O Fed foi quarta, O Fed foi exatamente. quarta. Não, foi na véspera. Terça-feira já subiu forte e Isso aí. na quinta aí oscilou quase 4% entre mínimo e máximo. É. 4, Essa 3,5. oscilação aqui da véspera, que foi na terça-feira, depois dessa aqui, que foi na segunda, Esse isso pullback aqui tá foi... de livro aí nessa LTB, hein? Como é que é? Esse pullbackzinho aí nessa LTB é de livro, hein? É de livro, é. E essa LTB aqui, tem um cara que chama-se Adam Koo, que eu falei dele até, ele tem 900 mil inscritos aí, ele fala de um monte de coisa, mas em criptos, basicamente, ele chamou de a mãe de todas as trend lines aqui, a mãe de todas as retas de resistência, porque realmente 1, 2, 3, 4, pô, milimetricamente, no S&P, que é o cara que manda no mundo, né? Então, Mas pode ser um cenário ainda de bull trap aí, não pode? eu acho que sempre pode, né? A gente, até porque ele está num nível de resistência, eu até tracei essa Exato, resistência. exato. E aí Olha, foi um alvo de FIBO também, do pivô de alta, além de uma retração de FIBO de toda a queda até o fundo de outubro. Então como a gente estava falando offline, né, eu acho que o mercado está muito no wishful think, torcendo aí, está negligenciando todos os alertas que o Powell está dando, apesar dele parecer que é bipolar, né, ele quer ser hawkish, mas passa a mensagem dovish, né? Mas no final acho que as coisas vão se o mercado vai se impor, né? Vai se impor, o macro vai se impor com relação a juros, a economia, e o mercado eu acho que está apostando contra o Fed, que é uma coisa que não se deve fazer, né? O Fed sinalizando
que mais 2 aumentos. Até ontem, às 16 horas, o mercado achava que o último aumento ia ser ontem. Os 25, que todo mundo já sabia que era 25. Veio 25. Mas todo mundo achou que ia ser o último. E o Powell falou no plural, mais aumentos. Só que o mercado ficou fixo no lado positivo. Agora nós acreditamos que começou o processo de desinflação. Então o mercado se agarrou ao que é bom para o mercado que está extremamente bullish e negligenciou a informação que é extremamente bearish. Vai ter mais 2 aumentos. Né? Isso que estou achando que amanhã o payroll pode ser o voto de Minerva disso aí, cara. O payroll amanhã, né? Mostrando que o mercado, que essa redução salarial que teve aí no final do ano passado é temporária, o mercado está superaquecido, pleno emprego total. Porra, demora para ter a recessão atingir empregos. Recessão não, a política monetária atingir emprego. É o que demora mais, e é justamente onde está a inflação, né? Em serviços. A parte de bens, já o Powell falou, a parte de bens está claramente voltando, mas serviços não. Porra. Então eu acho que, ó, inclusive agora nesse minuto deram uma porradinha aqui no SP. Ele tá ali dá uma olhada aí no seu gráfico, ele tá mais ou menos agora na máxima de ontem, que era justamente o meu alvo. Depois eu mostro aqui. Olha, será que o povo lá tá ouvindo o André falar aí, moçada? Caramba, vamos pro aqui. Dá uma olhada aí. O valor agora passou até para baixo da máxima de ontem, está abaixo da retração de 50. Retração de 50 retração de 50 do topo histórico até o fundo aí de outubro. Que a gente vai ver aqui no... Eu tinha traçado aqui. Ele chegou exatamente no 50%, e no 50%... 50% é a retração por excelência. Eu tô com Fibonacci, você sabe, eu estou com o Fibonacci escala log e o Fibonacci aritmético, que para a escala log ele é um Fibonacci aquele, né? Que se eu vou daqui de baixo até aqui, eu tenho uma variação percentual, no caso é 17,6%, e se eu vou daqui de baixo para cima, né? De novo, até o topo lá, eu tenho os mesmos 17,6%. Tá? Né? Mas ele tá meio... Tá vendo? E a retração de 50, ó, ela bate exatamente na cabeça do pivôzão de baixa, que cravou justamente o segundo alvo ali no fundo de outubro. Um pivôzão de baixa semanal. Então, a retração de 50, tudo bem, para que eu me baseio nessa retração de 50, que é a que mais vezes o mercado retoma a tendência principal. Que no caso do SP, apesar de ter rompido essa LTB, a tendência principal ainda é de baixa. Agora... Não dá para a gente dizer que rompeu... Eu acho que, tecnicamente, como ele teve esse pullbackzinho aqui, e eu até andei brincando com essa reta aqui, eu falei, bom, quando a gente teve a reversão, essa reversão aqui, eu pus a reta aqui, tá pegando os pontos do mesmo jeito, sem problema, né? Mas aí, a hora que o mercado reverteu para cima, eu encostei ela de novo aqui nesse ponto, que também encosta nos outros aí, joga um pouquinho para cima aqui e tal. Então, está aí a reta, e nós temos, quer ver? A partir do ponto que ela rompeu a reta aqui, o mercado subiu 4,1% e agora está 3,2%. Tem muita gente que fala que você, para ter... Mas, você concorda que esse fundinho aí consolidado aí, né, esse retângulozinho, esse fundo duplo, triplo, aí nos 3.800, que aí ele rompeu, aí fez aquele topinho ali ainda embaixo da sua LTB, e aí recuou, testou justamente essa consolidação ali nos 3.900 e rompeu, fazendo pivô de alta. A máxima de ontem é exatamente 100% da projeção dessa perna de baixa, né, que eu medi o pivô. Então, essa região é 50% e um alvo de 100% desse pivôzinho, resistência dupla.
Por isso que eu estou agora com essa sombrona que está deixando, o mercado amanhã periga dar uma corrigida. Deixou. Não sei por que não parou aqui, porque ele devia parar às 6h30, esse cara aqui, dá uma paradinha às 6. Não. Não, é Desculpa. 19. É 19 horas. Agora para 19. Então tem mais 26 minutos aí de pregão de ainda. sofrimento para quem está comprado. E eu acho que até o payroll tudo pode acontecer. Essa semana de 16 horas de quarta-feira até as 10 horas da manhã, de amanhã, né, que é o payroll agora sem estar horário de verão, 10h30, né, tudo pode acontecer. Ou até às 11h30, quando abrir o mercado à vista, né? Mais um dia de... Estamos na prorrogação aí desse campeonato de touros e ouros. Mostrando aqui o Bitcoin atrelado aí, para e passo, né? Vamos para o gráfico de 1 hora aqui, também com o S&P, né? Mas o Bitcoin fez eu acho que ele tem elementos técnicos bastante sólidos aí de reversão, né, dessa tendência de baixa aqui. Já rompeu esse topo, já rompeu esse outro, e agora está testando aqui esse próximo aí, esse processo aqui, em cima desse o Bitcoin aqui. Cravou, para mim, no pivô de alta que ele armou, esse pivô que deu essa arrancada, cravou no alvo de 261,8. Então tem que dar uma respirada, cara. Ele já está, né, de certa maneira, né? Ele já está nessa acumulação aqui, já fazem dias. Então, essa acumulação aí pode ser uma deriva para corrigir para valer, né? Corrigir tipo 61% do movimento, como qualquer moeda, né? Até ontem não dava. Inclusive, esse fundo aonde lançou o fundo mais alto que o fundo anterior, onde daí partiu a correria, partiu esse rally e fez o pivô de alta, esse segundo fundo ali mais alto, ascendente, é exatamente uma correção de 61,8 da onda 1. Esse fundinho aí. Aí é 61 de correção da onda 1, que é esse movimento novembro-dezembro. Aí corrigiu dezembro, né, final de dezembro, fez esse fundo, janeiro subiu. Esse fundo aí, no final de dezembro, é 61,8 da perna do fundo de novembro com topo de dezembro. Aqui, ó. Então, 61,8. E aí agora atinge 261,8, a minha expectativa é uma correção de até 61,8 dessa perna toda. Olha onde vai dar, 19 mil de novo. É bom a gente trazer o contraditório aqui. A gente tem sido mais autista aqui, mas... Você zerou semana passada, né? Não, eu estava zerado, mas a gente entrou de novo. E a gente entrou a gente recomendou várias posições. Vou até te mostrar aqui a situação, qual é. Ó. Nós estamos com 3 calls em BTC, ativos negociados em BTC, Avalanche, e aqui a gente... Estou botando o gráfico. Avalanche é moeda? Moeda, exchange, o que é Avalanche? Avalanche é uma criptomoeda, é uma das... Eu não conheço, primeira vez que eu ouço falar. É um token baseado em quê? O André, eu já soube, mas eu posso saber de novo. Vamos fechar esse cara aqui. Nem precisa, o gráfico desconta tudo, não precisa saber o que faz. Isso eu aprendi contigo há 20 anos, né? Não precisa saber o que faz, só precisa saber para onde vai. Não precisa, exatamente. Não, o que no caso é claro, né? Importante saber é que ela está dentre as 50. Agora fiquei curioso aqui para saber, o Rodrigo já deve estar vendo aí também, não sei por que o meu computador aqui está... Eu vi que tem duas ali, Avalanche, ele botou aqui no chat, blockchain de primeira camada que funciona como uma plataforma para aplicativos descentralizados e redes de blockchain personalizados. É um dos rivais do Ethereum com o objetivo de destronar o Ethereum como o blockchain mais popular para contratos inteligentes. Ele pretende fazer isso tendo uma saída de transação maior de até 6.500 transações por segundo sem comprometer a escalabilidade. Por falar nisso, Fausto, eu recebi
Eu recebi do nosso grande amigo Márcio Noronha, olha só. Excelente o livro, meu, mas me tirou tanta dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Legal, né? Eu achei Ele me mostrou também. sensacional, cara. E eu vou, desculpa, permissão, fazer um jabá aí pro Márcio. Porra, só ele mesmo para trazer essas preciosidades pro português, cara. E entrou nas criptomoedas agora também, Não, mas super o legal. livro é foda, explica tudo que a gente precisa saber, tudo. São 3 PhD, dois da Índia e um da Tailândia, é isso? André, já que você mostrou o livro que você ganhou, eu vou mostrar o que eu ganhei ontem. Caralho, meu. Todos esses? Vamos lá. Far from Random. Unknown Market Wizards, é um novo Market Wizard. Ah, eu vi esse livro sendo comentado. Bogleheads. É interessante esse aqui. Professional Commodity Trader. Esse aqui é um que todo mundo lê no começo lá. The Investor's Guide Active Asset Allocation. É mole? Só por conta disso, eu acho que eu vou ter que fazer uma bibliotecazinha aqui, igual a sua aí. Quantitative Momentum. O que tem de livro aí para a gente ler ainda é Contrarian Investment Strategies. Trend Following. Ah, isso aí é clássico. How Markets Really Work. Ah, isso aí eu tenho no Kindle. Point and Figure Charting. Point and Figure, eu acho que a turma nem sabe o que é, né? Point and Figure. Coming to my trading room. Se você não tivesse me ensinado essa porra, eu não tinha passado no exame do CNPI em 2009, que teve 5 ou 6 perguntas de ponto figura. É mesmo, hein? Technical Analysis of Futures Markets. Esse aqui é um clássico. Murphy. Murphy. New Commodity Trading Systems and Methods. E The Art and Science of Technical Analysis. Ah, esse aí eu comprei recentemente. Mas isso é preciso para ninguém botar defeito, hein, André? Você comprou ou você chegou Não, agora? ganhei do meu amigo Walter. Até ele é para vir aqui no canal. Walter já foi presidente da LAN Asset Management, foi diretor do Itaú, estudamos juntos, é Mas analista técnico. Hã? Ele se aposentou? Já faz tempo, já. Porque eu falei, como é que o cara abre mão dessas preciosidades, meu? Não, é que ele tem uma biblioteca lá enorme. Tá? Isso aqui, alguns são repetidos. Ele falou, putz, eu estou dando uma ajeitada aqui. Eu estava aqui arrumando a biblioteca quando os livros que eu trouxe dos Estados Unidos, acabei de encontrar, e por isso até eu estou centralizando compras na Amazon, porque lá quando você vai ver um livro, você já tem, aparece, você comprou ele em 2016. Aí falou, opa, não preciso comprar, né? Porque minha memória, hoje em dia, ela é mais volátil que Bitcoin. Então, eu acabei de encontrar um livro com 2 cópias repetidas aqui na biblioteca, cara. Aí eu vou até fazer um sorteio lá no projeto, mas se você quiser fazer um sorteio para a tua galera aí, ó, não é um best-seller desses, mas é um livro bem legal. Ó, 50 ideias de economia que você precisa conhecer. Se você quiser fazer um sorteio aí no seu Instagram, no YouTube, para a tua turma, quando a gente se encontrar a próxima vez, eu te entrego em mãos. Legal, valeu. Nós temos uns troca-troca para fazer aí de livro aí, André. De livro, pelo amor de Deus, de livro. Ainda bem que você falou de livro. Mas, ó, eu estava mostrando aqui para você os calls de BTC que a gente tem, né? Então, Avalanche, Decentraland, que é Manasseh, essa você conhece, né? Que é da... Puta, meu, essa aí caiu 96%, e aí surfou essa alta com Bitcoin. Aí eu falei, meu, mas estão comprando tudo. Não foi só o Bitcoin que subiu, tudo que é lixo subiu junto, cara. Então, mas olha só, cara, essa aqui, ele sobe a partir de 2021 e se manteve aqui, né? E agora, não, mas olha a queda que ele beleza. teve desse topo até ali o fundo, antes dessa alta agora em janeiro. 96%, se eu não me engano. 83. 83%? Foi maneiro.
É muito forte. A reta de resistência, André. Reta de resistência, e aí faz um bandeirão aqui e puf. Então entramos. Você entrou nisso aí? A gente, na verdade. É que algumas coisas do mundo cripto, eu, apesar de ser grafista, não tem jeito, cara. Algumas coisas eu tento olhar os fundamentos, até para entender. Eu já tava brincando aí que a gente não precisa saber o nome o que faz a empresa ou o token, etc. Mas, por exemplo, metaverso e NFT no universo cripto são duas coisas que até hoje não me desceram goela abaixo. Não me desceram, porque para mim virou NFT, então, cara, aquela dos macaquinhos, que inclusive eu acompanhava o gráfico, né? Não sei se se a exchange que eu tenho os macaquinhos não negocia mais, ou se eles pararam de negociar, sabe? A Ape, não sei o quê. Mas sim, claro. André, Ape, cadê de uma bolsa de $30.000, entendeu? Ape USD. Para encarar uma bolsa de $30.000, tem gente que tem e compra para ter status de ter a bolsa. Mas um JPEG pagar, igual o Neymar pagou 6 milhões em dois, cara, para mim isso é lavagem de dinheiro, meu. Não faz sentido nenhum essa porra de NFT. Até o conceito por trás eu achei interessante. O artista, por exemplo, fica livre, né? Sempre que venderem, vai pingar uma coisa para ele. Diferente do cara que cria um quadro, vende, né, no início de carreira, aquele quadro começa a valer milhões, aí as pessoas vão vendendo, vão especulando, e ele não ganha nada, né? Essa aqui é Gala. Sabe o que é esse cara aqui? Esses Também caras não. querem democratizar a indústria de games. Eles estão fazendo uma plataforma para que os usuários fiquem... para descentralizar os games. Hoje você entra, vai jogar um game, investe pra caramba do teu tempo, consegue ganhar um monte de artigos eletrônicos, né? Por exemplo, a espada lá do cara, você constrói lá a sua cidadela. Meu filho me fez sair do Broa correndo a 150 por hora um domingo desse, porque era o tempo para ele comprar a luva do Hulk para o Minecraft. Ou para o outro lá, Fortnite, sei lá. Acho que mas, Fortnite. Eventualmente, esses jogos são centralizados. Tem um cara lá, se o cara quiser, ele vira um botão, você perdeu tudo que você tinha. Entendeu? Sim, Fortnite então, é o caso. Ela tá querendo tornar isso aí mais no controle dos caras que jogam. Os caras que jogam é que vão ter o controle disso. Para que você tenha o controle disso, você tem que jogar NFT na jogada, tem que ter NFT no meio, entendeu? Eu trouxe a espada que é registrada no blockchain e você é o único cara que tem a chave para poder transferir essa espada para um terceiro, ou para vender ela num marketplace ou qualquer coisa. Eu trouxe um PS5 para o meu filho, e aí ele estava nesse final de semana me mostrando, a minha esposa ouviu, até ficou puta, porque eu não censurei ele. Ele baixou um jogo que ganha $100 na partida, né? No campeonato, se chegar, sei lá, no final, ganha $2.000. Aí eu falei, filho, mas é dinheiro de mentirinha, né? Não, pai, é dinheiro de verdade. Eu falei, mas a Sony vai bancar isso? Eu falei, claro, a Sony tem dinheiro pra caramba, pai. Aí eu falei assim, caramba, será que essa porra já é alguma coisa ligada a criptomoeda? Você sabe alguma coisa de Sony, PlayStation, que já estão dando aí dólares pro campeonato? Não sei qual o jogo. Essa indústria é trilionária, né, pô? Sim, ganha maior que Hollywood, né? Cara. Então, agora... A Microsoft pagou uma fortuna pela Blizzard. Dizem que ali foi a jogada de mestre para passar na frente da Meta, né, que é ex-Facebook, no mundo do metaverso. André, é o seguinte, o cara tá dentro desse troço aqui. Por acaso, essa Gala que eu te mostrei, ela é a moeda número 98 ou 101, enfim, está entre as 100 primeiras lá. Tá? Como é que você faz o screening disso com tanta moeda para pegar, por exemplo, nessas 100 primeiras e encontrar essa? É uma a uma ou você tem alguma ferramenta de screening? Terminal em FOC. A gente tem aqui as criptos negociadas em dólar e as criptos negociadas em BTC. Mas são todas? Não, a gente tem o critério... Não, são as mais líquidas?
É só de maior liquidez, ela tem que ter não sei quantos bilhões de market cap e tem que ter um volume de não sei quantos bilhões também. Tá? Mas aí tá, e aí você botou 200 no Terminal Enfoque. Como é que você chegou nessa? Foi uma a uma, stock pick mesmo? É stock picking. Agora, a gente tem equipe lá que fica rodando isso aqui, ó. Para nós, você sabe, né, André? Ó, a ave, eu vou só de setinha aqui e ele vai mudando. Sim, Vai, sim. você vai me dizer quando tem uma aqui que você se interessa, né? Facinho, tá certo? Você demora meia hora, você correu tudo. Olha Tá? ali um pullback numa LTB, nessa anterior, qual é? Esse anterior. Essa aí, ó, Qual? fez uma LTB não, fez um pullbackzinho na LTB e foi. Então, aí a gente tira esses caras daqui e põe eles. Eu venho aqui e faço Ctrl V, eu crio uma cópia exata desse gráfico e mover janela para de olho. Isso aqui é BTC, né? De olho em BTC. Aí eu tenho uma aba aqui no meu terminal que é de olho em BTC. Olha, moçada, eu tô fazendo a política do traficante aqui com o André, hein? Vou voltar para o terminal em foque. Não, o André é um cara que eu vou visitar ele e falar, André, agora você tem que voltar a ter o terminal em foque por causa disso. Mas você lembra da caneta técnica, que eu era apaixonado por ela? Ainda sou, acho do caralho. Uma coisa tão... Quer dizer, eu não sei a complexidade para você desenvolver essa caneta técnica, mas não tem mais ninguém no mercado que tenha. E eu acho uma coisa assim... Para cima azul, para baixo... Não sei a complexidade técnica, mas uma coisa parece tão trivial, por que nunca ninguém fez, além de vocês? Porque tem que ser trader que tem mentalidade de trader, que daí orienta o desenvolvedor, né? Não pode ser o desenvolvedor que faz. Sim, concordo. Então aí, ó, André, nós temos aqui no de olho BTC, a gente fica com aqui, né? Tem 8 gráficos aqui que a gente está de olho. Por exemplo, estamos de olho em Binance, porque Binance, depois de romper esse triangulão bonito aqui, ele fez CZ fudeu com o cara da FTX, né? Aí isso é você que diz, eu não sei. Isso está no Twitter. Muito acima das minhas cavalariças, André. Eu não sei medir isso aí, não. No mundo cripto, cara, do FTX para cá, ou um pouquinho antes para cá, cara, ficou igual revista de fofoca, no Twitter, Genesis com Gemini, o FTX com Binance. Os caras estão se pegando, cara. O nosso S&P lá tá segurando. Deixa eu ver, já está segurando ali. Faltando 8 minutos. Está mais ou menos no valor da máxima de ontem. Nós vamos até o fechamento aqui. André, um prazer ter você aqui, cara, sempre conversar. A gente precisa conversar mais. Conversar pessoalmente, para tomar as nossas também, não é? Sim. Vamos ver se a gente se encontra. Esse final de semana eu estou no Bro, se quiser me dar o prazer de jogar um pinball, chegou uma máquina nova do Kiss. Pô, legal. Sensacional, sensacional. Vou lá. Pegar a canoa, vou lá. Olha, tem umas perguntas aqui, André. Posso manter a recomendação em Bitcoin? Sim, nós estamos com recomendação em Bitcoin. Calls BTC, não, desculpe, Calls USDT. Nós estamos com todos esses calls em USDT. A Aave, Bitcoin, Ethereum, Filecoin, Gala, Shiba, Solana, Tron, Uniswap. Felizmente, a maioria deles a gente está no lucro. Bitcoin, a gente está no lucro. E a gente ainda não... Você ajustaria o stop para esses fundinhos já? Eu acho que o nosso stop já está aqui. Eu não atualizei. Você ajustaria já por de cima, ali no 23.500? Então, André, eu considero... de uma hora. Não, aí é uma hora. Isso aqui é um bom negócio para a gente. Podemos ir por 15 minutos. Não, tô falando, para posição assim, é legal dar uma olhada no diário mesmo. Eu achei que era o diário. Não, o diário está aqui. O diário está aqui e nós temos essa acumulação que, teoricamente, tinha sido rompida, né? Tinha sido rompida e nós estamos abaixo aqui desses fundos aqui. Agora, você vai para o intraday de uma hora e a gente acompanha a posição no intraday de uma hora. A gente tem no nosso método, a gente tem essa linha verde aqui, é o que a gente chama de palmo.
O palma é a distância percentual, tá? Daqui para cá, daqui para cá, do preço de entrada. É a distância percentual do stop original. A nosso fazer favor. o quê? Fazer RP? A ideia é que a gente opera com a chance a favor, né? A gente tenta operar com a chance a favor. E se o mercado vem para o stop, é caput. E se o mercado vai essa distância a favor, aí faz o quê? Eu faria RP, subiria o stop para o break-even e aí deixaria o Deus decidir até onde vai. Exatamente, que é o que me ocorreu uma vez que eu estava tomando banho, nunca mais me esqueço, estava pensando nisso fazia meses. Falei, bom, então se o mercado for a nosso favor a distância original do stop, então o que eu ganho, porque se for estopado, se for para o stop, estopou. A gente perde lá 1%, que é o nosso default de risco nas operações, né? Inclusive, quem opera automaticamente com a ANI, que é o robô lá de Amsterdã, que opera diretamente, o default é 1%. Então, vai para o stop 1%. Agora, se for o que equivaleria a você que está ganhando 1% do seu capital a favor, o que eu ganho? O que eu ganho é que eu não perco mais. Então, nesse caso aqui, se ele tivesse atingido a linha verde, a gente já, ou quando ele atingir, porque eu ainda acho que ele vai atingir, a gente sobe o stop para cá, para esse fundo aqui, onde tiver esse fundo aqui. Né? A gente sobe o stop para cercanias do preço de compra, porque, lógico, que se a gente tiver um fundo, não é que você precisa ir para o gain, né? Se você tiver um fundo que está um pouquinho abaixo aqui, pô, pelo amor de Deus, você pega o stop e bota aqui, né? Mas, enfim. São coisas assim que a gente leva, às vezes, décadas para entender e a gente não consegue transmitir com sucesso para quem está começando, né? Que é essa gestão de risco aí draconiana, essa percepção de probabilidade de estar a favor, ter uma vantagem perante o mercado, enfim. Todo mundo busca aí a grande tacada, o grande trade para ficar milionário num trade só. Por exemplo, aqui em Shiba, que nós fizemos a recomendação, estava indo muito bem, como você vê, tinha rompido um triângulo e tal. Atingiu o palmo, nós já pusemos o stop aqui para baixo, quer dizer, se bater aqui, você vê, o risco original estava aqui, a gente vai perder isso aqui, você sai mais ou menos em casa, né? Mas sempre protegendo, né? E aqui no caso, a equipe optou por, já que vai botar aqui, dá mais uma folguinha e bota abaixo desses candles aqui, né? Então, aí é aquela sintonia fina, né, que a gente vai fazendo. Fausto, posso ler uma frase aqui de um livro que eu comecei a ler ontem à noite? Que eu achei sensacional e eu vou até gravar um vídeo em cima disso, mas eu vou dar um spoiler aqui. Vou gravar nesse final de semana. São 3 linhas só. Abre aspas. Não queremos ser principiantes, mas estejamos convencidos de que nunca seremos outra coisa do que principiantes durante toda a nossa vida. Isso tem a ver com a característica mais importante do trader, humildade. Humildade vem tudo, né, André? A humildade esse livro não é à toa escrito por um monge trapista, que já faleceu num acidente de carro. Um monge o quê? Monge trapista. O que é trapista, hein? Desculpa a minha ignorância. É uma linha de vida monástica, como os cartuchos, como os carmelitas, né? Tem os trapistas. Uhum. Acho que ele é francês. Deixa eu ver. Não, ele é americano. Nasceu no. Legal. Ah, não. Ele era de uma abadia nos Estados Unidos. Deixa eu ver de onde nasceu. Nasceu em Paris, isso. É um monastério, acho que francês. André, o Sérgio Freire pode fazer uma análise da prata? Tenho 50 quilos de prata física em bar e liquidez garantida perfeitamente. Eu vou botar a prata aqui, você faz a sua análise, ou você quer botar a prata aí? Não, bota aí que eu tenho aquela aqui na minha lista, mas eu tenho que procurar, porque tem tanto ativo. Deixa eu ver. Tomou uma bufa hoje. A análise é muito simples, ó. Onda impulsiva, acumulação, retângulo, isso aqui deve estourar para cima, deve buscar os 27 lá. Desculpe, eu devia ter pedido a sua análise primeiro, André. Eu achei. Cadê Silver aqui no. Deixa eu ver deixa eu botar aqui Silver aqui no TradingView, que já acho de primeira mais fácil. Silver. Aí você precisa
compartilhar sua tela, André. Tá. Deixa eu só achar ela aqui primeiro. Embaixo aí tem apresentar. Na No Comex. menu. Deixa eu ver. E depois tem uma outra pergunta que você vai gostar de conversar também, que nós não tínhamos falado. Opa, vamos lá. É... Quer que eu já jogo agora aqui? Joga, sim. Cadê? Aí onde está apresentar, né? Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui a janela. Ué, onde tem aqui apresentar aqui? Embaixo aí, você tem um menuzinho. Do lado direito, ocultar a barra lateral. Não, embaixo. Embaixo aí no StreamYard, né? Onde Então, mas tem... esse StreamYard que eu tô é uma janela de navegador, né? Deixa eu ver, não tô achando. Mas embaixo nessa janela tem... Você não tem um botãozinho aí para silenciar, que tem o microfone, depois tem a câmera, configurações. Deixa eu ver aqui. Remover transmissão para a câmera, editar avatar, editar nome, remover transmissão. Não, então, tinha antes de eu entrar, agora depois que eu entrei sumiu. Tinha antes. Deixa eu ver aqui se tem aqui do lado. Quem sabe se a gente remover ele, aparece de novo, Rodrigo? Configurações, deixa eu ver. Pessoal, Ogro, Oi. aqui embaixo da tela geral aqui, aparece um quadradinho onde está você. Isso. Embaixo desse quadradinho vai ter uma abinha com vários botões. Não, o meu não tem. Não tem. Embaixo tem um espaço em branco e mais aí um pouco embaixo. Nós usamos cookies para que você tenha a melhor experiência online. Não nada. Aceita, por favor, que vai aparecer atrás dele, se eu não me engano. Ah, tá. Era isso mesmo. Aceitei e apareceu, estava escondido. Então vamos lá. Beleza. Apresentar. É porque eu tô ficando paranoico com esse negócio de cookie, de invasão, de privacidade. Eu acabei um livro agora esse final de semana do Julian Assange, vou ler outro que eu acabei de pegar aqui na minha estante, vou começar a ler hoje à noite, né? Assisti o The Great Hack com a minha esposa no domingo sobre a Cambridge Analysis, né? Que manipulou as eleições do Brexit e do Trump e de vários outros países. Enfim, eu tô ficando paranoico com essas big techs, meu. Daqui a pouco fazer igual aquele cara o personagem, né, real do Brad Pitt no filme da Grande Aposta, que o cara não atendia telefone, sumiu no mapa, né, morava no meio do mato, plantava a própria comida. Eu tô ficando assim, cara. Vamos lá. Já tá aí? Beleza. Então, eu peguei o gráfico agora, não tem nenhum estudo, né? Então, eu vou até comentar o que eu faço normalmente, né? Até tinha um estudo velho pra cacete aqui, ó. Que a última vez que eu mexi deve ter, ó, agosto de 2021. Então, a primeira coisa que eu fazia aqui, como ele até tá é um estudo longo, vou botar aqui no semanal. E a primeira coisa que a gente dá para fazer é botar a retração dessa perna de baixa, né? Desse movimento de baixa que foi revertido aqui, fez um pivô de alta aqui no semanal. Inclusive, na média de 200 está em tendência de alta semanal. Então, vou botar a retração aqui, pegar aqui o fundo e esse topo. E agora puxar aqui para o lado, botar aqui 305. 300. Você está com gráfico em escala log e o Fibonacci é igualzinho ao meu. Isso. E aí, ó, pronto. E aí agora, ó, eu vou, olha só, topo, fundo, topo, sem precisar projetar, eu já sei que pegando esse pivô aqui, ó, ele foi em alvo de 100% aqui, ó. Mas vamos lá, vamos botar agora no diário. Tá nessa briga aqui, né? Ó, aqui eu tinha feito aquela retração do semanal, agora eu posso botar uma retração menor dessa perna aqui, ó. Né, para ver as confluências que tem, ou seja, suportes e resistências duplos. E aqui eu boto 305, para ir até os dias de hoje aproximadamente, e vou trocar aqui a cor, vou botar azul.
Pronto. Bom, de qualquer maneira, ó, ele rompeu aqui essa retração de 61,8. A retração de 61,8, quando é rompida, na minha opinião, ela sempre sugere que vai testar topo, tá? Mas aí ele pode abortar esse teste do topo, né, aqui no meio do caminho, porque tem essa retração do movimento maior de queda, e também porque, olha só, fundo, topo, fundo, ó, ele fez um pivô de alta aqui, que eu vou projetar para cima, para ter uma ideia dos alvos. Inclusive, ó, a primeira retração, né? Olha como é que ele respeitou dessa queda, a primeira retração quase que cirurgicamente, a segunda cirurgicamente, a terceira cirurgicamente, e aí rompeu. Rompeu, mas não foi com convicção. Está aqui nessa. Deixa eu mudar essa cor para uma cor mais fácil de vocês enxergarem. Um azul aqui mais. Pronto, esse azul aqui. Pronto. Vamos projetar vamos fazer essa projeção desse pivô aqui, ó. Ó, por isso que ela travou, olha só. Bateu no 100% e está aqui fazendo pullback, consolidando entre o primeiro alvo. Olha só, olha a precisão desse FIBO aqui, galera. E gráfico feito a vivo e a cores, não é obra pronta, não. Quer dizer, é pronta porque o gráfico já estava aí e eu não operei isso. Mas olha lá, ele rompeu esse topo, ó, aí foi até o primeiro alvo, aí corrigiu aonde? Nesse outro topo aqui, mas que para mim, eu ignoro esses topos. Eu não fico traçando resistência e suporte em todo o topo e fundo, senão uma hora, né, você trava, você fica saber, pô, mas se romper aqui, tem logo depois outra resistência, depois logo outra. Puta, qual que vai segurar? Bom, eu uso o FIBO para isso. Eu considero que eu tenho, depois que faz um pivô de alta, eu tenho 3 resistências para cima, onde uma delas pode reverter. E, nesse caso aqui, também essas retrações, né? Então, ó, ele rompeu esse pivô de alta, mas aí parou logo na primeira retração, tá? Toda a queda, ou aqui na retração de 50 dessa última queda, aí rompeu, foi no primeiro alvo, veio fazer pullback nesse topo, ou de novo nessas retrações, e aí rompeu o primeiro alvo, veio fazer pullback no primeiro alvo, aí rompeu e foi no segundo, e está aqui brigando com o segundo alvo. Então, daria até para a gente temporariamente aqui, ó, apagar essas retrações para deixar o gráfico mais limpo, né? Ou deixar só essa retração principal. E agora, se romper aqui os 24 dólares, tem alvo nos 26 dólares e 65, e se romper, alvo lá nos 27. Inclusive, esse 27 aqui, 27 e 50, deve ser a projeção de 200%, que normalmente eu não trabalho. Ó, vou botar aqui. Não, está um pouquinho acima, seria 27,91. Tá? Então, deixa como está essa retração, essa projeção aqui. Se romper, tem esses 2 alvos possíveis aqui, mas normalmente ele rompe esse alvo, faz um pullback aqui nos 24,61 para depois acelerar e buscar o terceiro alvo. Agora, não necessariamente ele vai buscar o terceiro alvo. Em day trade, normalmente em gráfico diário, né, em commodities, moedas, até as taxas são melhores e maiores. Mas normalmente, operando day trade, a gente tem um histórico de 85% das vezes vai buscar o primeiro alvo, 65% das vezes vai buscar o segundo. O resto que vai buscar o terceiro é lucro, né? Para estratégia de gestão de stop, por exemplo, gestão de stop, normalmente eu busco fundos próximos em alvos de FIBO que foram rompidos, né? Então, por exemplo, a questão do SP que a gente estava vendo até agora, que já fechou. Pô, e fechou bem, 1,43, deu uma acelerada. Olha só, naquela hora que a gente estava falando, ele estava trabalhando aqui no segundo alvo. Acabou que deu essa acelerada, rompeu. Não sei se é. Ó, a NASA que também deve ter saído dos balanços bons aí que a gente estava esperando, né? Da Apple, Amazon e Google. Então, SP, o que ele fez? 36 de alta ainda, hein? O que ele fez ontem? Ó, cravou o segundo alvo e voltou. E não só o segundo alvo, mas a retração de 50, justamente, né, desse topo histórico até o fundo em outubro, né? E aí ele rompeu hoje, rompeu agora, né, no finalzinho, tinha rompido antes, mas estava voltando, deixando uma estrela cadente linda,
mas acabou agora com os resultados saíram rompendo, e fechou. Agora vai abrir às 20 horas, né? E aí vai o overnight inteiro negociando, vamos ver o que vai fazer. Mas com isso, esse fechamento... As retas de tendência? Com esse fechamento, ó, ele deixou o alvo aqui nos 4.246. Porém, isso aqui é o alvo desse pivô. Porém, o fato de ele estar rompendo o segundo alvo, e se ele for no terceiro, tem duas possibilidades. Né? Provavelmente ele vai corrigir, mas não necessariamente para reverter tendência e voltar para a tendência primária de baixa, que está aqui representada pela minha média de 200, tá? Eu uso as médias como linhas de tendência dinâmica. Média 200 é minha tendência primária, média 50 minha secundária, média de 20 a minha terciária. Então ele está numa secundária e terciária de alta, numa primária de baixa, né? Inclusive aqui embolado aqui, né? Fizemos mas aqui mas já rompeu os gráficos. Já rompeu 200, né? Ou seja, é um processo agora de já subindo, desses 200 e ficando flat, e daqui a pouco virar para cima. Inclusive, as 50 já cruzou de 200, é um bom sinal, né? O chamado Golden Cross. Assim como quando cruza para baixo, é o Death Cross. Claro que não vamos esperar ter esse cruzamento para vender ou para comprar, né? Porque é muito atrasado. Mas é bonito de se ver. Né? André, então, rompendo aqui, indo aqui na terceira, de duas uma, ele corrige para vir buscar essas retrações de novo, talvez essa aqui que foi rompida hoje, e depois bate aqui, depois de vir aqui, corrige até aqui, depois volta a subir, tá? E aí, qual é o sinal? Fazendo isso, aí eu já vou migrar para essa projeção aqui, ó. De baixo até aí. Dessa perna aqui que foi rompida, ó. Que foi rompida ontem, né? Mas por enquanto eu estou trabalhando, até porque cravou a máxima certinho, cravou o primeiro alvo, cravou o segundo, eu vou continuar com esse fibo menor. Mas o fato é, rompeu esse pivôzão muito maior aqui agora do que esse pivôzinho. Agora a gente tem um pivôzaço de Fed aqui, de respeito aqui. Vamos ver. Aí, ó, a gente vai ter alvo. O primeiro alvo é lá na retração de 61,8 de toda essa queda. Passou daqui, pode buscar topo aí, André. Oi? Coincide com esse topo aí. Passou daí, vai buscar topo histórico, cara. Mas eu acho que com esses elementos todos aí, eu acho que ele tem condições de pelo menos, se não subir, sair de banda aí, né? Eu acho que para quem está comprado, talvez, né? Para quem está comprado, eu acho que tem que começar, claro, em algum momento, a começar a proteger o capital, né? O que eu acho um absurdo é o que faz 100% às vezes, algumas puxadas de papel, devolver tudo e ainda ficar com 90% de prejuízo. É o que a gente mais vê, né? A ganância, né? A ganância, em primeiro lugar, e depois a negação e não querer estopar com prejuízo. Mas, pô, tinha a chance de ter estopado com lucro, por que... Mas, André, é que liquidar uma posição com prejuízo é muito bom. Liquidar com lucro é bom, com prejuízo é ruim, cara. Mas na verdade, você tem que proteger. A bochecha vermelha aqui, fica com a bochecha vermelha, começa a suar. Não pode devolver, cara. Eu não sei o que é pior, acho que as pessoas ficam mais amarguradas se eles zeram e depois sobe mais do que quando toma prejuízo. Acho que deixar dinheiro na mesa é algo que fode mais as pessoas do que tomar stop. André, tem capítulo de livro que fala disso. O ser humano tem muito mais medo de deixar de ganhar do que perder. Exato. Deve ser o Mark Douglas ou o Daniel Kahneman que fala isso. Como eu, você, todos nós que operamos há muitos anos já também, que não são necessariamente do mercado, falam disso também. É isso aí. No final, quase todo mundo que é profissional acaba tendo um pensamento tão convergente com relação a tudo, gestão de risco, stops, alvos, seguir tendência. Você mostrou aí o livro do Covell, Michael Covell, que é clássico, né, The Trend Following. A galera prefere tentar acertar topo e fundo o tempo todo, cara. Para quê? Para botar aquele stop de um candle e depois pegar todo o movimento contrário. Né? O dólar aí, perguntando aqui, olha o dólar, que coisa linda que o dólar fez hoje. Cara, isso aqui, olha só. Essa retração, isso aí é para ilustrar os livros. 71,8, cara. Olha aqui. A retração mais buscada por dólar, por moedas em geral no mundo. Não é só aqui no nosso dólar comercial, né, André? Dólar comercial.
O meu. Não, mas o futuro também. Hoje, o futuro ontem fez máxima numa retração de 61,8 e hoje fez mínima numa retração de 61,8. Eu conheço vários alunos meus, traders, que só operam dólar futuro, retração de 61,8. Às vezes deixa a ordem lá plantada para tomar ou para vender, 4 pontos de stop, uma vez ou outra toma stop e quando bate lá e vai embora, sobe 40 pontos, 50 pontos, 60 pontos, contra um risco de 4 pontos. Eu tenho feito essa análise direta do dólar e que é basicamente o seguinte, ó, a gente rompeu essa mãe de todas as resistências aqui, que eu chamei durante muito tempo, isso aqui era o medo do Lula. Então. Aí você tem uma onda impulsiva e o bicho sai de lado, tá numa tendência de alta, eu falei, cara, isso aqui é acumulação de continuação. Sim, e o DXY rompeu a retração de 61,8 da queda de 2002 a 2020. O DXY. Dólar Index. Rompeu 61,8, fez pullback e foi em direção e agora voltou para fazer outro pullback. Ele estava brigando hoje, ele estava querendo perder o 61,8 e recuperou no final, olha só. Se olhar o gráfico semanal dele amanhã... aqui, ó. E é uma divergência, né? SP em alta, Nasdaq em alta, com DXY em alta, alguém está mentindo. Olha só, ele perdeu 61,8 aí. Não sei se essa tua linha é o 61, a minha está por aí também. Ele tinha rompido essa derivinha, fez um pullbackzinho, aí por conta do FONC ontem fechou negativo, hoje perdeu o 61,8, mas para voltar para cima dele. É o 61,8 de 2002 ao fundo ali em 2020. Primeira vez em 20 anos que rompe 61,8. Foi ano passado. E agora voltou, foi pro back. Eu acho que volta a subir. Eu acho que volta a subir também, até porque esse candle aí é dramaticamente clássico, né? Essa imagem é para estar moldurada e colocar no Louvre, cara. Principalmente se subir daqui para frente, né? Se cair, nós exatamente. Só se subir, né? Se não subir, a gente falou, subir, nós vamos chamar de bandeira. Não, ele pode... as formações de candlestick, as reversões, formação de reversão, esse aqui é formação de um candle, né? Porque o martelo é ele. A gente sempre espera a confirmação, né? Mas ele mostra uma mudança de psicologia na massa. Eventualmente, a massa vai fazer uma bandeira de baixa aí. Alguma coisa vai acontecer. E no meu estilo de análise de operar, eu sempre falo, candlestick é a última coisa que eu olho. A primeira coisa que eu olho é o contexto da onde está a figura, etc. Né? Porra, é o 61,8 desse movimento todo de alta que a gente teve de abril do ano passado, né, até essa maximazinha aí em novembro, né? Mas, André, está passando uma reta em termos de contexto, olha, 1, 2, 3, isso aqui vai 4 pontos com 10 anos de tendência de alta, porra. Não, e outra coisa que eu falei, Fausto, essa queda no dólar, o pessoal fica aí, sem querer despertar aí as paixões políticas, já que o chat está bem comportado, que é bom que fique assim. O pessoal falando, o Lula, tá vendo como é que ele é bom para o mercado? Cara, não tem nada a ver, cara. É fluxo da gringo entrando, não tá a ver com Lula. Se você olhar o fluxo gringo mercados emergentes, em janeiro tá porrando mercados emergentes como um todo. E a gente não é a última bolachinha do pacote, né? Visto aí o Ibov hoje e o Copom Hawkish ontem, né? Então, mas é fluxo. Enquanto os gringos estão vindo. Se os gringos resolverem sair de mercados emergentes, eles não vão ficar no Brasil. Não, mas é o Brasil, né? É o Lula. Não vão. Podia ser o Lula, Bolsonaro, a Dilma, o Temer, o Fernando Henrique Cardoso. Sai de mercado emergente, eles nem sabem, na verdade, nem devem saber quem é o presidente aqui, bicho. André, olha esse outro contexto aqui, ó. Esse martelo aconteceu nessa reta que eu te falei e nesse nível de suporte aqui. Olha só. E naqueles dois fundos ali, ó. Nesses dois fundos aqui, que tem esse outro fundo aqui em 2020 também. Falhou em perder esses fundos todos. Chance boa de subir, né? Sim. E isso foi você mostrou o nosso dólar, né?
É o nosso dólar. E o DXY fez um quê? Um piercing line fudido agora, ontem e hoje, no 61 de 20 anos. Fez isso aqui, ó. Ele, ó. Primeiro vou mostrar esse nível de suporte que ele está. Não é tá vendo? Olha só. Esses dois topos ali que bateu e voltou era o 61,8. Olha aí, você pegou o 61,8 como resistência ou suporte. Eu tinha ele aí por conta de fibra. Porque depois da última vez o mercado fez o pullback, ele rompeu, fez o pullback livre e foi embora. Tá? Então, esse é o nível mas, na verdade, eu entendo que esse nível aqui que teve esse pullback aqui, é esse topo aqui, é esse topo aqui, esses topos aqui. Sim. Então, eu acho que isso E, na verdade, o que acontece, né? Essa correção, essa máxima que o DXY fez e passou a cair, aí tem toda a questão aí que o próprio... não é o John Murphy, é o outro que eu adoro, o Martin Pring, né? Ele fala no livro de análise técnica dele, que o Márcio também traduziu, que são os ciclos de mercado, né? Tem os ciclos que são os 4 grandes mercados financeiros, né? E não são praças geográficas, Tóquio, São Paulo, Nova York, Chicago, não. São os 4 mercados, são ações, e aí inclui índices, commodities, juros e moedas. São os 4 grandes mercados. Alguns mercados têm correlação positiva, outros têm negativa. Por exemplo, commodities e dólar, correlação negativa, né? Commodities e índice e ações, correlação positiva. Juros e dólar, correlação positiva. Inclusive no Brasil e também nos Estados Unidos, que os caras, né, juros subindo, vão querer comprar bonds. Por que o dólar reverteu ali e veio fazer esse pullback? Justamente porque ali naquele topo do dólar foi... você mostrou aqui, deixa eu colocar então. Ali no topo do dólar foi o meu alvo semanal, de longo prazo, do gráfico mais importante do planeta Terra, que é qual? Os Treasuries de 10 anos. Terceiro alvo de fibra. Bateu aqui, o dólar começou a cair. E aí veio no primeiro alvo, subiu de novo, voltou aqui... Primeiro alvo não, segundo alvo, subiu de novo, veio aqui agora, ó, hoje estava perdendo o segundo alvo e a média de 200, e agora, ó, foi bom, amanhã provavelmente vou comentar isso no Morning Call, olha só o que os Treasuries de 10 anos estão fazendo. Olha só, na média de 200, que é a tendência principal, e no segundo alvo que foi rompido, né, fazendo um fundo triplo aqui. Se os Treasuries voltarem a subir, romper essa cunha aqui, cara, um abraço, vai porrar para cima os Treasuries, e aí o DXY porra para baixo. E olha só, ele fechou, na verdade aqui, olha só, isso aqui pode, apesar de ser um piercing line, ser um padrão de reversão, né, e ter caído forte com a do FONC, mas agora olhando aqui o meu estudo, ele pode estar fazendo um pullback na retração de 61,8. Vamos botar essa retração numa perspectiva a longo prazo para vocês entenderem de onde ela vem. Olha aqui, ó. A retração que eu falei, ela vem lá do topo, né? De julho de 2001, né? Ou seja, seguindo ao crash da internet, que aí com o mesmo mercado, o Fed, né, de novo, teve que cortar juros, etc. O mercado americano entrou em recessão com o estouro da bolha, e aí despencou, né? Quando estava se recuperando, veio, né? A gente tivemos subprime, aí caiu de novo. Enfim, aí ele veio até o primeiro alvo, depois veio até o 61,8, né? Já em janeiro de 2017. Aí, nessa virada aqui, acho que o Powell não, não era o Bernanke também. Quem era? Começou a ter, acho que, redução de juros, né? Os juros estavam aumentando, e aí eu acho que o Trump estava estrilando, aí voltaram a cortar, a bolsa sentiu, aí caiu, depois volta a se recuperar. Aí tivemos aqui, ó, de novo no 61,8, março de 2020, o crash aí do Covid, aí corte de juros de novo, aí caiu, né, fundo duplo, né, e aí questão da inflação no meio do ano passado, vai ter que aumentar juros, vai ter que ter inflação, o Fed negando, dizendo que era transitório, né, o Powell, mas o mercado subindo por conta da inflação e foi embora. E depois confirmou a perspectiva de inflação
Aí começou os aumentos de juros para valer no Fed, né? E aí, ó, se olhar aqui no mensal, ele praticamente ele deu uma violada aqui no primeiro alvo, tá? No primeiro alvo. Se eu, por exemplo, às vezes eu faço isso, desse fundo duplo, eu pego então o segundo fundo. Vou até fazer esse ajuste fino, ó, para ver se pegou o segundo alvo. Não pegou mesmo. Então, veio fazer o pullback, e aqui, por enquanto, não dá para falar em mensal em fevereiro, que só tivemos 2 dias, né? Mas dá para olhar aqui no semanal. Olha o semanal como é que está. Então, a maneira como fechar esse DXY amanhã, no semanal, e também no diário, né? Porque eu olhei o diário agora e falei, opa, não necessariamente ele segurou no 61, ele pode ter, depois de ter perdido 61 ontem, está vindo aqui, foi um pullback para ir buscar aqui embaixo, tá? Mas, queira ou não queira, esse pullback traz um sinalzinho de divergência para essa alta do SP, tá? E vamos ver o Nasdaq. O Nasdaq, ó, o Nasdaq se segurando na primeira retração, que é também esse topo anterior, essa retração, ó, de toda a queda, essa retração é de toda a alta, deixa eu ver de onde que é, toda a alta do crash de Covid, né, todo o rally do Nasdaq. Ele segurou aqui primeira vez na primeira retração 38, depois segurou na de 50 e reverteu na de 61,8. E agora está encontrando resistência dupla aqui na retração de toda essa alta e na primeira retração de toda essa queda. Resistência dupla aqui no Nasdaq. Tá? Resistência dupla. Então, amanhã eu acho que realmente dólar, Nasdaq, SP, os Treasuries, amanhã é dia de decisão. Mas é isso aí. Mas deu um pulo, hein? Eu estou vendo aqui também, deu um baita pulo. 3,5. Bom, seu André, prazer enorme essa nossa Igualmente, conversa. faltou só cerveja aqui, um de cada lado, para brindar aqui na webcam. André, tem umas perguntas aqui que eu vou fazer, a gente faz bate-pronto, tá? Fechado. Sem cobrar muito. O Davi... aqui, ó. Para você. Perfeito, Lucas. Obrigado pela pergunta. Muita gente fala isso. A Fibonacci prevê os movimentos do mercado ou o mercado vai de encontro aos movimentos do Fibonacci? O Fibonacci ele foi instituído, foi trazido para o mercado. Né? Muita gente fala, funciona porque todo mundo vê isso, né? Ou os computadores operam, os algoritmos operam isso. Não é verdade, porque quem trouxe Fibonacci para o mercado, quem aplicou Fibonacci para medir os movimentos das ondas, aí já dou um spoiler, foi o Elliott que introduziu, né, a teoria das ondas de Elliott. Então, depois que ele introduziu nos anos 30 a teoria das ondas de Elliott, ele depois trouxe, se não me engano, alguns anos depois, a razão áurea, as projeções, as retrações de Fibo para medir o tamanho dessas ondas impulsivas e corretivas. Então não tinha computador nos anos 30 e 40, né? Mas depois de lá não tinha computador, mas todo mundo passou a usar. André, depois que o Elliott introduziu isso. Não. André, eu postei um paper que fizeram estudos, pesquisadores, nas ações e no índice Dow Jones, de 1900 até 1930, onde não tinha ainda as ondas de Elliott, muito menos Fibo, e os movimentos desse período todo obedecem às razões áureas também, retração e as projeções, as impulsões. Então, Fibo realmente, como está no universo todo, inclusive eu comprei até das poucas coisas que me dei o prazer. André, você acho que desconectou seu som aí, André. Me ouve agora? Agora sim, está baixo, mas então eu fui lá em Las Vegas na loja do Trato Feito que meu filho queria conhecer, e aí eu comprei esse fóssil de mais de 400 milhões de anos, chamado Amenonita, ó. Fibo. Amenonita que é um Amenonita fossilizado. Náutilo.
Lembrando o Nautilus dos dias atuais, né? Então, as constelações, as galáxias, o corpo humano, animais, a flora, a maneira com o ciclo nupcial das abelhas, por exemplo, frutas, uma série de coisas, flores, é tudo razão áurea ou números da sequência de Fibonacci, é uma coisa impressionante. Pô, mas mercado financeiro, pois é, mas não tem explicação. Funcionava antes disso ter sido descoberto. Tem uma grande discussão filosófica do tipo, a matemática realmente existe, né? A física, em que sentido essa discussão? O pessoal não fica tentando, por tentativa e erro, achar uma fórmula para algum tipo de, sei lá, movimento na física, né, até que encaixe numa fórmula que funciona sempre para aquele tipo de movimento. Isso não é coincidência? Ou será que tinha por trás um engenheiro, né, um arquiteto, que é o que a gente chama de Deus, que usou a matemática para projetar o mundo, né, fazer os movimentos celestes, a física, tudo mais. E Fibonacci está nisso. Então, eu sei que é uma questão filosófica que há 20 anos me persegue, mas que eu lido super bem com ela, prefiro ganhar dinheiro do que trucar se funciona ou não. André, Mas é normalíssima essa dúvida que ele teve, de, pô, será que Fibonacci funciona porque todo mundo faz ou porque realmente funciona? Eu acredito que é porque funciona. André, eu conversei com você já sobre... Eu tenho certeza que sim, mas que você se deu conta que 5 dividido por 3 dá 1,618. Isso. E são 5 ondas para cima e 3 para baixo. E quando você disseca 5 ondas... E as 3 ondas, as ondas somadas para cima e para baixo dá 8, que também é fibra. Dá 13 dividido por 8... não, dá 5, né? 5 mais 3 dá 8, né? Peraí, 5 ondas para cima são 3 impulsivas, que de 5 ondas dá 15, né? Mais 2 de 3 ondas dá 6, dá 21. E assim são 3 ondas impulsivas, 2 ondas impulsivas para baixo dá 10, mais 3 corretiva dá 13. 21 dividido por 13 dá 1,618, e assim se você vai dissecando as ondas, você sempre vai ter uma proporção Fibonacci. Fractal áureo eterno, né? Esse aí foi, eu acho que a hora que às vezes eu falo que quando o Elliot sacou isso, ele deve ter ficado arrepiado todo, porra, falando, pô, matei a charada. Eu acho que ele ficou arrepiado porque ele deve ter fumado um beck, uma marihuana, porque, meu, como esse cara descobriu essa porra? Igual o Myron e os shows com relação o Black and Shows, né? Não sei se você sabe, o Black and Shows é baseado numa fórmula de física para expansão de gases. Cara, não sabia. Como é que os caras chegaram nessa fórmula? Os gases que eles soltavam, né, da maconha, só pode ser, meu. Porque os caras são inspirados, sei lá, vem uma inspiração divina e fala... Só deu uma ajeitadinha no Charles Dow. O Charles Dow dizia que era 3 movimentos para cima, 3 movimentos para baixo. Intermeados por o bear market, era 3 movimentos para baixo. O Elliot só entrou no meio e falou, não, é 3 para cima, 3 movimentos de alta para cima e 2 movimentos de baixa para baixo, intermeados por ondas corretivas. Muito bem, aqui, ó, tem uma pergunta interessante aqui, qual a possibilidade dos Estados Unidos, o Marcelo Lima, probabilidade dos Estados Unidos fazer corte de gastos e qual a probabilidade da default na dívida? Cara, a vez que ele do teto aí que está vindo aí, né? A vez que ele chegou mais perto da default na dívida foi naquela treta dos republicanos com o Obama, né? Que realmente a coisa ficou bem estressante e demorou bastante, né? E chegou temporariamente, acho que uma agência de risco rebaixar pela primeira vez na história os Estados Unidos de AAA para A+. Mas aí logo depois pagaram e voltou para AAA, ou seja, não chegou a entrar em default. Eu acho simplesmente impossível isso acontecer, na minha opinião. Seria um cisne negro elevado à 10ª potência, sacou? André, eu vi um comentarista outro dia falar, olha, veja bem, os Estados Unidos não pode dar default, mas acontece que ele já deu default, né? Porque em 1900
Quando é que foi o Nixon? Foi 71? Ele é um default disfarçado, né? Quando ele saiu do padrão ouro, né? Foi malandragem. Não sei se... E aí levou o quê? Levou a década de 70 de merda, que graças ao terminal enfoque e aquele gráfico aquele gráfico interativo que eu tenho aqui pendurado na parede, eu descobri, né? Aprendi contigo isso, que aquela queda, se você ajustar ao CPI, é a mesma do crash de 29 a 32, né? Em valores ajustados a CPI. Aquele gráfico tinha que estar no Louvre, esse aí. Esse gráfico aqui. Olha só a queda dos anos 70. É igualzinho de 29 a 32, ó. Essa queda aqui, que quando você não indexa, não tira a inflação... Você não vê, você acha que é uma lateralização, pô. Mas a inflação comeu, a inflação chegou a mais de 15% no final da década de 70, por conta do choque de petróleo, né? O segundo choque do Irã, da Revolução Islâmica, fora a inflação que ficou acumulada aí da guerra do Vietnã, depois do primeiro choque do petróleo. Olha aí, uma lateralização. O Gabriel pergunta aqui, Hugo, você acredita que o Bitcoin já fez fundo, não? Cara, ele fez um fundo, com certeza, fez um pivô lindo, e eu acredito agora que vem uma correção. É importante agora que essa correção se restrinja às retrações, ou seja, na pior das hipóteses, ele tem que vir testar aquele topinho de dezembro, que foi a cabeça do pivô de alta, e ficaria melhor ainda se nem chegasse ali, se ele parasse ali nos 19 mil pontos, que é a última retração. Então, ali, para mim, é a defesa, ali tem que ser a muralha da China do Bitcoin e não a linha Maginot, né? Ali tem que segurar. Finalmente, nós temos aqui o Chaves, pergunta para o Hugo se você está otimista ou pessimista no pouso suave do Fed. Acredita que teremos um grande crash ainda esse ano? Grande crash eu não acredito, mas eu não acredito em soft landing, eu acredito em recessão global ainda, talvez para 2024, final de 2023, porque todos os indicadores, todos os gráficos que eu tenho mostram isso. Ok, o S&P e o Nasdaq estão subindo, estão forte para caramba. Eu acho que o mercado está contaminado, né? Depois de 40 anos aí sem uma inflação desse patamar, a maior parte dos profissionais do mundo nunca operaram um mercado com juros nesse patamar. É um cenário inédito. Os últimos 14, 15 anos, pelo menos, é juros zero, negativo no mundo inteiro. Então, agora temos um cenário que a maior parte das pessoas, dos profissionais, não sabem. Então, eles estão fazendo o que eles fizeram nos últimos 15 anos. Caiu, comprou, caiu, comprou. Só que eu acho que eles estão apostando contra o Fed, porque o Powell foi muito claro. Ele fica naquele discurso, sabe? Ele, em vez de dar uma porrada, em vez de ser duro e realmente ancorar as expectativas, ele fica naquela de não, nós não vamos dar suporte à bolsa, não é nossa missão. Nossa missão é combater a inflação. Legal. Vamos ter mais de um aumento de juros ainda. Então, tudo indicando um discurso hawkish. Mas aí chega, né? Ele manda umas mensagens dovish, né? Do tipo, não, agora a gente percebeu que a inflação está sob controle. Mas depois fala, inflação de bens, não de serviços, aumento em payroll. Eu acho que ele está querendo fazer um soft landing na economia, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que ele está entregando o que o mercado está pedindo o tempo todo no discurso, mas a hora que a economia, né, imperar sobre o discurso dele, aí eu acho que o mercado pode se assustar, enfim. E outra coisa que eu não vejo ninguém comentando mais, e aí já não tem nada a ver com FONC, com Fed, vai na linha aí de geopolítica e de cisnes negros, né? É a questão aí da Ucrânia, né? Em janeiro do ano passado, todo mundo negava que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Eu falava que a invasão era iminente. Por quê? Porque, para a geopolítica, era inaceitável para a Rússia deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Na véspera, todo mundo falava, não, na véspera, dia 23, eu ainda falei numa entrevista, vai ter invasão. Não, isso é fake. Invadiram. Vai acabar em uma semana. Não, pode durar anos essa guerra.
Quando ele fez a questão do inverno, os ucranianos, a Europa vai congelar, os políticos aí. Não, quando começou a disparar o gás com a ameaça, começou a cortar, não, agora os políticos vão arregar porque as eleições estão ficando impopulares, inflação, a conta de luz subiu 500%. Foda-se, é geopolítica. Em geopolítica, não tem, sabe, para quem foi invadido pelos nazistas, né? Quem são os maiores belicistas, entre aspas, nessa guerra, né, na OTAN? Os países bálticos e a Polônia. Por quê? Porque quando os nazistas invadiram a Polônia, eles tinham feito um acordo com os russos que invadiram do outro lado e ocuparam a Polônia. E um ano depois eles invadiram e ocuparam todo o resto do Báltico. E invadiram também a Finlândia em 1939. Por que esses caras todos querem entrar para a OTAN? Cara, geopolítica. Quem tem isso na memória, não esquece. A OTAN não pode perder essa guerra. Não pode perder essa guerra. E aí que tá. E a guerra está só escalando, porque o Putin também não pode perder. Daí vem o perigo. Então fiquem com isso atentos, essa questão da guerra, porque a galera saiu do noticiário, ninguém mais acompanha. De repente, do nada, pum! Um míssil nuclear tático que seja para forçar a OTAN sentar numa mesa de negociação com a Rússia e ver, né, se entrega alguma coisa, enfim. Só que não tem o que entregar. Vai entregar o quê? A Crimeia? Vai entregar ali o sul da Ucrânia, a parte mais rica, entregar o Mar Negro inteiro da Ucrânia, os portos todos para os russos. Daqui a pouco ele está invadindo a Moldávia, que também é um enclave russo. Esquece. Então, isso, para mim, é o maior risco hoje, mais do que fé e fome. André, águas turbulentas e, portanto, o negócio é ir por partes. Vamos analisando de pouco em pouco, né? Ontem, eu até queria te mostrar isso aqui, na live que eu fiz anteontem, né? Tinha saído uma notícia da Bloomberg de que 70% dos 383 entrevistados na pesquisa dizem que o mercado de ações ainda não atingiu o fundo do poço, ou seja, 70% dos 383 analistas estavam baixistas. Eu falei fora, né? Pois é. Analistas, só que aí o mercado boom para cima, entendeu? Eu falei, e na véspera o mercado já tinha indicado. Eu falei, sabe, eu não fico muito à vontade quando todo mundo está falando a mesma coisa, né? Não, nem eu. A melhor coisa é seguir o preço, né? O preço agora é compra, mas tipo assim, cara, se atingir o fundo ou não, eu vou naquela máxima do Warren Buffett, cara. Você quer saber se é fundo ou não? Beleza, bota o pé, mas bota um só. Porque se botar os dois e descobrir que não é fundo, aí você afunda direto igual a pedra. Bota um. Você viu que não está achando o chão, tira. Encontrou chão, bota o outro. Fazendo analogia mesmo de rio, de piscina, de mar, enfim. Mercado financeiro é uma coisa. Sabe que fez fundo? Cara, bota um pé, entra com um lotezinho pequeno, subiu a regra do palmo, bota stop, faz RP, stop gain e seja feliz, porra. Eu fiz isso com o Magazine Luiza que deu 100% de ganho. Coisa linda. Andrezão, muito obrigado. Sempre um prazer enorme ter você aqui no canal. O prazer é meu, mestre. Prazer é meu. Tenho saudade. Embora a gente tenha approaches aí diferentes na análise técnica, as nossas análises coincidem como sempre. Olha, eu já estou no segundo call aqui, já estou indo para a marca do pênalti aqui, que tem um jantar acontecendo aqui hoje, sabe? Minha esposa chegou com as crianças agora, né? Eu falei que ele saía às 7h30 do clube. Galera, feliz 2023 para vocês, muita boa sorte, muita paz, prosperidade, saúde, e fico aí à disposição de vocês e do meu grande amigo, do Fausto, meu mestre aí, para quando quiserem bater esse papo assim, sem compromisso, descontraído, é só me chamar. Beleza, e vice-versa. Abraço, André. Com certeza, valeu. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você, te vejo na próxima. Tchau.